Olá pessoal, tudo bem? Existe um grande problema com a questão dos programadores inexperientes. O que ocorre? A experiência, logicamente, é algo que você vai adquirir ao longo do tempo. Você vai cruzar com muitos problemas, você vai resolver estes problemas e isso vai lhe capacitar com a tão estimada experiência, tão procurada experiência, né? Que as empresas tanto buscam. Ah, você tem experiência, tem que ter no mínimo 2 anos de experiência. Porque, óbvio, quando você é muito verde, quando você é recém-formado, quando você não cruzou com nenhuma experiência, o que ocorre? Você não vai ter as melhores ideias disponíveis para a solução daquele problema. Ah, você é um cara genioso, né? Uma menina geniosa que consegue soluções para tudo. Eu tô com um pouco de olho vermelho aqui, tá? Mas passei até um colírio. Mas eu tô cansado, tô com sono já. Então, o que ocorre? Pode ser que você tenha boas ideias, mas talvez você não tenha as melhores, ou de repente a sua ideia pode ser falha. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que quando você pense numa solução, você esqueceu algum detalhe, e aquele detalhe vai causar um problema sério lá na frente, se um teste, por exemplo, não pegar ele. Uma empresa pode ser multada, tem muitas coisas que podem ocorrer havendo esse tipo de situação. Então, por isso que as empresas buscam profissionais com experiência, certo? E aí que mora o problema, né? Aí é que está o perigo. Como que você vai se formar e ter experiência e conseguir um emprego? Você não tem como adquirir experiência sem trabalhar, só trabalhando, só desenvolvendo alguma coisa é que você vai adquirir essa experiência. Porcaria. Então esse tempo que você precisa trabalhar, você vai adquirir a experiência necessária para conseguir um emprego. Então se você não trabalha, você não a tem. Se você não quebrou muito a cabeça, você não vai ter a experiência que as empresas tanto procuram. E para a solução disso, eu vou fazer um teste aqui agora nesse vídeo. Eu vou passar um teste que é um caso bem simples, bastante comum, mas que a grande maioria dos programadores falham. Falham porque muitas vezes fazem condições furadas, muitas vezes não atendem todas as possibilidades e muitas vezes escrevem código demais, onde com pouquíssimo código se resolveria o problema. Tá? Até inclusive com essa ideia que eu estou tendo aqui, já estou em conversa com alguns amigos aí do mundo da programação, e eu estou pensando que tal a gente fazer um treinamento para você ganhar experiência. Né? O que acontece? É um treinamento? Não vamos ensinar a programar, nós vamos ensinar técnicas de programação. A gente vai dar uma coleção de problemas e vocês terão que resolver. Será que é interessante isso para vocês? Será que você aí que está assistindo esse vídeo acha isso interessante? Eu acho. Eu acho bem interessante, porque você vai ter problemas reais para resolver, e esses problemas são problemas que ocorrem dia a dia nas empresas, que vocês levariam 2 a 3 anos para cruzar com todos esses problemas, para ter então a experiência. E que tal você ter isso numa prova? Você ter uma lista de problemas para resolver e já sair com a experiência. Quem sabe, tipo assim, uma certificação do Ottavino Motta. Não, brincadeira. Talvez não seja isso o intuito, mas quem sabe um treinamento seria interessante. Eu estou pensando nisso, é óbvio. Não está pronto, estou pensando nessa ideia e talvez a gente lance aí no canal, vamos ver o que vai acontecer. Se você tem interesse, aí mantenha-se informado aqui no canal. Bom, um problema que eu vou citar aqui, que vocês podem já ir treinando, é uma coisa bem simples, é uma comparação de datas. Então imagine a seguinte situação, eu vou colocar um desenho aí na tela para vocês entenderem. Imagine que a gente tem um cadastro, tá? Seja um funcionário. E esse funcionário nós temos um cadastro de afastamentos. Cadastros, por exemplo, assim, afastamentos que a gente se refere é quando o empregado fica doente. Então se ele ficou doente lá, uma semana ficou afastado, porque ele ficou hospitalizado, ele ficou uma semana sem trabalhar. Então lá na empresa a gente tem que cadastrar o dia que ele se afastou e o dia que ele retornou do trabalho. Então, por exemplo, ele ficou do dia 5/10/2016 afastado até o dia 15/10/2016 afastado, certo? Dia 5 ao dia 15. Esse tempo aí, a gente precisa
usar esse período para fazer um cálculo, por exemplo, de folha de pagamento. Então, qual é o problema que eu vou dar para vocês e vocês tentem resolver em condições? Eu preciso apenas a condição que vocês vão aplicar. Pode ser em SQL, pode ser qualquer linguagem, se quiser fazer via programação. Eu só preciso da condição que atenda para trazer todos os meus afastamentos. Veja bem, eu preciso saber, tá? Eu preciso trazer todos, eu preciso trazer uma lista no caso. Obviamente, por exemplo, o funcionário vai ter vários afastamentos durante a carreira dele. Ele ficou afastado no mês 10, no mês 11, no mês 12, no mês 7, no mês 6. Ele teve um dia de afastado, ele teve uma falta, ele teve 2 dias afastados, ele teve um mês todo afastado, ele pode ficar 6 meses afastado, certo? Então, digamos assim, ó, eu tô calculando a folha de pagamento do cara lá no mês de janeiro, certo? Então, eu vou precisar saber quantos dias ele ficou afastado. Então, eu preciso trazer uma lista de afastamentos daquele período. Eu preciso, no mês de janeiro, saber quais são os afastamentos que ocorreram naquele período, certo? Então, imagine que o cadastro de afastamento vai ter lá o código do funcionário, a data de início do afastamento e a data do final do afastamento. Então, data fim, data INI. E o código do funcionário, só para a gente saber qual é. Então, digamos, vamos ter lá no banco de dados essa lista de informações. E nós precisamos fazer um select que vai lá buscar essas informações. Eu só quero trazer os afastamentos que tem em janeiro. Lembre-se, pode ser um afastamento que começou antes e terminou depois, pode ser um que começou antes e terminou no meio, um que começou no meio e terminou no final, um que começou entre janeiro ali, um que começou fora. Então, vocês têm que prever essa situação, vocês têm que trazer todos os afastamentos de janeiro. Lembrando que o afastamento pode ter começado lá em 2 meses antes, terminado 2 meses depois. É isso que vocês têm que imaginar. Então, coloquem no papel. Por exemplo, então, coloca o período ali, janeiro. Então, nós vamos filtrar só de janeiro. Então, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Esse é o meu filtro. Esses são os meus 2 parâmetros. Parâmetro inicial, parâmetro final. Anotem esses nomes. Parâmetro inicial, parâmetro final. São as informações que eu vou passar para o SQL. E daí eu tenho que fazer a comparação de datas com aqueles parâmetros com as datas do afastamento. É isso que vocês têm que montar. Então, se data for maior do que parâmetro inicial, traz. Se data final for menor, então é essa condição, tá? Então nós vamos praticar isso e eu tenho certeza que programadores experientes falham nisso. É muito comum eles falharem nesse caso. Então eu vou dar uma listinha, eu vou desenhar uma lista agora de afastamentos. Eu vou colocar vários casos aí numa listinha e você compara eu vou fazer um mapinha aqui, ó, colocando um mapinha. Tá? Ó, eu tenho esses afastamentos aqui e eu tenho que trazê-los somente os que tem em janeiro, para aí depois eu tratar. Então eu preciso só das condições que o where, a parte do where do SQL. Se não for SQL, você tem numa lista via programação, não lá no SQL, que você já tem, mas com a lista de classes que tem a data inicial e final, faz a condição que me traga esta operação, tá? Você vai pegar esse código e vai colar aí nos comentários do vídeo. Depois eu vou olhando e vou respondendo. Talvez, sei lá, se esse vídeo aqui já tiver aí mais de 1 ano, talvez eu não esteja mais olhando, tá? Mas agora aí, sei lá, 2, 3 meses depois do lançamento do vídeo, eu vou conferir comentário por comentário. Coloca apenas a condição. Com isso eu vou praticando, vocês vão praticando e eu vou dizer se está certo ou está errado. E depois eu faço um vídeo dizendo qual seria a melhor possibilidade de correção desse problema. Ok, galera? Se inscreva no canal aí, compartilhe, chama os amigos para resolver esse problema e até mais.